Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre um cantor que eu sou muito apaixonada, que é a lenda do Michael Jackson, né? Inclusive, eu até botei essa blusa. Eu sei que lançou o filme dele, né? Óbvio, mas eu ainda não vi, eu confesso. Mas se eu não ver no cinema, se não der pra ver, eu vou ver no canal de streaming. Mas eu vou ver esse filme, né? Vi muitas coisas sobre esse filme, comentários e alguns takes que foram colocados aí. E uma coisa que me surpreendeu, que eu nunca fiquei sabendo sobre essas coisas, mas basicamente o Michael, ele aparentemente, ele usava técnicas de lei da atração, né? Numa época em que isso nem era falado e muito menos usado, né, por muitas pessoas. Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas conhecem e fazem técnicas de energia, mas o Michael fazia isso lá numa época onde isso não era comum. O Michael tava lá fazendo as manifestações dele. Por exemplo, dá pra ver que realmente ele acreditava em alguma coisa, né? Alguma coisa que hoje em dia nós entendemos como energia. Porque, por exemplo, na biografia dele, Moonwalk, ele escreveu o seguinte, ele escreveu: nós podemos programar a nós mesmos para sermos as pessoas que queremos ser. Então isso foi algo que o Michael escreveu. Então o Michael, ele acreditava muito que a nossa mente, ele falava que nossa mente era como um computador e os pensamentos eram o software. Se você conseguisse colocar o objetivo certo ali dentro, o seu subconsciente daria um jeito de transformar aquilo em uma realidade física. Michael, ele fazia isso, ele fez isso, né? Ele se tornou o que ele queria usando técnicas que eu vou falar em sequência. Então, a primeira técnica que o Michael usava era a técnica do espelho. A mãe do Michael e um dos irmãos relatam, né, que o Michael, ele pegava canetinha ou pincel e ele escrevia no espelho do banheiro, por exemplo, os objetivos dele. Ele também escrevia post-its, né, e espalhava pela casa. Também tem gente que relatava isso. E nesses bilhetes ele escrevia afirmações, né, e afirmações sobre ele mesmo, sobre a carreira dele, né, para ele se automotivar, né, de que ele ia ser um sucesso. E eu acho até que isso é relatado no filme, né, por pessoas que já falaram, eu acho, sobre isso. Mas isso é uma técnica de afirmação. E no caso do espelho, né, porque quando ele ia escovar dente, por exemplo, de manhã, ele tava ali vendo o objetivo dele. Então, se olhava no espelho e via já a afirmação. Muito se falava também que na época do Thriller, ele escreveu o Thriller no espelho e escreveu 100 milhões junto, né? E Thriller, nome do álbum dele. E o número 100 milhões, porque ele queria que os 100 milhões entrassem no subconsciente dele. Então, todo dia de manhã ele ia lá escovar os dentes e via lá Thriller 100 milhões. Eu também achei, tipo, pesquisando, que isso também talvez tenha sido usado pro álbum Bad dele, né? Eu não sei agora se foi pro Thriller ou pro Bad. Tem duas pesquisas que apontam pra uma dessas duas, mas ele fez isso, né? Ele fez isso e bem. Thriller, né, quebrou recordes e recordes. Uma segunda técnica que o Michael usava era um script. Ou seja, ele criou um alter ego, né? Ele criava uma persona, um arquétipo que ele queria seguir. E isso ele deixou registrado no papel, literalmente. Em 1979, ele escreveu um manifesto, né, onde ele afirmava como ele queria mudar a aparência dele, até o nome, como ele queria ser mais do que o menino que cantava no Jackson 5, como ele ia treinar a voz dele, como ele ia ser o melhor dançarino, bailarino, cantor, etc. Então, o Michael, eu até diria que essa técnica, ela encaixa bem no Wishbook. Eu até já fiz um vídeo nesse canal sobre como usar o Wishbook. E eu acho até que encaixa bem, porque ele usava o papel, ele escreveu no papel e ele usou o papel para criar uma ordem, né? Uma ordem para ele mesmo, para o subconsciente dele mesmo,
onde ele moldava a autoimagem dele. E também ele afirmava, né, porque até no filme acho que isso é relatado, que desde muito novo ele já tinha o objetivo dele, né, então ele já afirmava mentalmente, ele já falava que eu vou ser isso, né, o maior cantor, maior artista do mundo. E esse era o objetivo dele, ele queria isso, ele queria ser o melhor do mundo. E ele, tipo, tinha essa ambição e ele focava naquilo, sabe? Não era um desejo, assim, gigante demais pra ele. Ele tinha o desejo de ser o melhor do mundo e ele focou nisso, em vez dele só pensar, não, mas até parece que eu vou ser, né? Não, ele falava, não, eu vou ser o melhor. E essa carta, ela mostra que ele tava afirmando na carta, ele não tava, tipo, falando, eu quero isso, não. Ele falava que ele ia ser, sabe? Ele não botou dúvida. Ele falava, eu vou ser o Michael Jackson, né? Porque ele tava ali no Jackson 5, como um dos membros do Jackson 5, era só Michael. E aí ele escreveu, não, eu serei o Michael Jackson, né? Dizendo, vai ser só Michael Jackson, nada mais. E ele escreveu assim de forma certeira, assim, como se ele tivesse a certeza absoluta, como se não tivesse dúvida nenhuma na cabeça dele. E perfeito, né? É isso que você tem que fazer, você tem que focar e falar, não, isso, eu vou ser isso, não sei como, mas eu vou conseguir fazer isso. E a terceira técnica do Michael era a visualização, né? Então o Michael, ele tinha os ídolos dele, tipo o James Brown, não lembro dos outros, mas ele gostava muito do James Brown e também de outros cantores. E ele passava horas assistindo a shows desses vídeos, né, desses artistas que ele gostava. Ele passava horas assistindo e ele ficava visualizando, né, os movimentos. Ele ficava prestando atenção e ele ficava visualizando aquilo, né? Ele botava todos aqueles detalhes na cabeça dele e pensando como ele poderia fazer melhor, juntar o melhor de todos em um só. Então ele pegava muita referência do que ele queria ser, tipo, de artistas que ele admirava, ele via, ele admirava o trabalho de todos e ele visualizava pra ele, como se ele tivesse ali o que ele faria. Inclusive, assim que ele fez o icônico Moonwalk, por exemplo, o Moonwalk, pra quem não sabe, não foi o Michael que criou esse passo, né? O Michael, ele aprendeu, ele viu. Eu também não vou saber quem criou o Moonwalk, mas não foi o Michael. Só que o Michael, ele viu, ele gostou, ele começou a treinar e quando ele foi fazer uma performance de Billie Jean, ele lançou o Moonwalk, porque ele tava treinando há muito tempo, né? O Moonwalk. Depois que ele gostou, ele aprendeu. Então ele se inspirou, ele treinou e ele fez o Moonwalk na hora certa e aquilo virou dele. Ele via, ele se inspirava, ele gostava. Ele não se sentia menor por ele estar vendo alguém que ele considerava melhor. Ele se sentia, assim, inspirado. Então tem gente que vê outra pessoa fazendo algo incrível e fica, tipo, isso, nossa, eu jamais vou fazer uma coisa tão incrível, né? E o Michael, não, ele via pra aprender e fazer o dele, né? Então ele tinha uma mente muito aberta nesse sentido. E a visualização era bem presente, né? Porque quando ele ia fazer um show, ele pensava em cada detalhe, desde a luz e até ele visualizava a plateia. Ele visualizava em cima do palco ali antes do show, ele já visualizava a plateia com uma energia muito boa, sabe? A plateia, tipo, muito eufórica, uma plateia feliz com o show, uma plateia adorando aquele show. Então o Michael, ele mantinha a mente dele focada no que ele queria e ele, sabe, usava post-it, usava visualização, uma afirmação para tentar sempre se colocar pra cima, né? Porque a gente sabe que ele não nasceu num lar tão acolhedor. Então eu vejo que ele corria atrás dele a se ajudar, né, internamente. E, cara, ele tinha um poder mental muito incrível pra ele conseguir
sozinho pensar em tudo isso. É isso, o Michael, ele sabia o que ele queria desde muito novo. Ele tinha uma ambição gigantesca e ele não se deixou ficar com medo desse sonho por ser um sonho gigante. E ele via como se não fosse tão impossível assim, né? Ele via com muito otimismo, né? Escrevia mesmo que ele ia ser o que ele queria ser e ponto final. Ele não tinha nenhuma dúvida. Ele falava, eu vou ser isso, eu vou ser o Michael Jackson, o melhor dançarino, bailarino, a junção dos melhores em um só. Não é à toa, né, que ele tá aí competindo com artistas vivos. Ele tá competindo com artistas vivos e tá sendo o artista mais ouvido atualmente do Spotify, depois de 17 anos do falecimento dele. O Michael, né, ele sabia soltar os desejos dele. Então, assim, por exemplo, ele falava que as músicas, não era ele que corria atrás, digamos assim. Ele dizia que ele era só fosse um imã, né, um receptor, e as inspirações, as músicas, as ideias, elas estavam por aí, sabe, voando por aí, digamos assim. E assim que ele recebia, né, um insight, por exemplo, quando ele tinha um estalo, ele corria e pegava essa ideia, mas ele via as inspirações que ele tinha como algo que estava aí rodando, assim, espiritualmente, digamos assim, e ele só era um receptor. Ele só estava ali pronto para captar assim que ela entrasse em contato com ele, né, tipo, energeticamente. Então, o Michael, ele não tinha essa ansiedade de, nossa, o que eu vou criar, porque ele tinha essa mentalidade de que as músicas, as inspirações, de tudo, ficavam voando no ar e ele pegava quando elas vinham até ele, sabe? Ele esperava vir até ele, a inspiração das músicas. Então, isso mostra que ele sabia soltar, porque ele não ficava pegado naquele negócio de ele ter que ir atrás de criar, sabe? Ele esperava a criação vir até ele. Enfim, né, gente? O Michael, ele era incrível, ainda é incrível. Ele é uma lenda que, mesmo depois de falecido, ele continua existindo, né? Porque ele virou uma lenda. É um tipo de artista que eu, com certeza, faria de tudo pra ir no show dele se ele fosse vivo ainda. Porque, nossa, o show dele era um show, né? Era literalmente um show, né? Tipo, realmente merece ser chamado de show. E é isso, gente. Essas são as técnicas que eu pesquisei, assim, e realmente, pelo que eu pesquisei, são técnicas que ele fazia, sabe? E é incrível que até nisso ele era à frente do tempo dele, né? Nessa questão de pensar dessa forma. Fazer post-it pra se motivar, pra se afirmar como a pessoa que ele sabia que ele era, sabe? Ele não sabia nem como que ele ia chegar lá, mas ele falava, eu vou chegar lá. E ele era muito evoluído, muito. E ele chegou, né? Ele se tornou tudo aquilo que ele afirmou que ele ia ser. Porque ele afirmava sem dúvida, ele só escrevia, né? Tipo, que nem a carta que ele escreveu, dava pra ver que ele escrevia com muita certeza do que ele tava falando. Ele sabia que ele ia ser aquilo. Então, cara, é impressionante. Impressionante. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa no comentário. E é isso, né? Pra quem é fã do Michael, deixa o like. E até a próxima.